Eu queria dizer para você que esses têm sido dias únicos na história da nossa vida. E eu não sei se você já percebeu, mas nesta existência nós temos nos deparado com os dias mais desafiadores que a nossa existência carrega. E essa semana eu fui tentado, lá pela quarta-feira eu estava pensando sobre hoje, podia dizer aqui, e eu confesso para você que eu estava muito analítico, ouvindo as notícias. Chegavam as circunstâncias. Eu perdi um amigo muito querido nesta semana, que partiu para o Senhor lá em Vinhedo. Foi muito triste. Uma família que eu viajei, que a gente durante 7 anos almoçamos muitos dias de domingo juntos, e do nada ele partiu. E começaram a chegar as notícias de enfermidade das pessoas, começaram a chegar as notícias de impossibilidades, começaram a chegar as notícias de UTI. E você sabe do que eu estou falando, porque as notícias não chegam só para mim, chegam para você. Alguns amigos ligavam e diziam: a minha empresa não está faturando. E é nesse momento em que estes dias tentam com toda a força imprimir no nosso coração um tipo de mensagem que nos leva a, sem prestar atenção, nos apostatar da fé, nos leva a apostatar da fé. E eu quero te contar um pouco disso. O interessante é que existe, às vezes, por força das circunstâncias, uma tentativa das situações tentarem imprimir em nós de que é possível que Deus não nos atenda. E nós ficamos preocupados. Nós ficamos preocupados com as notícias, com a situação, o país, a economia, o governo, todas as coisas, e nós nos sentimos oprimidos com isso. E eu estava pensando assim: puxa, no domingo eu vou chegar lá, e eu vou tentar dizer algo, que a vida do cristão não é fácil mesmo, que a vida do cristão não é tranquila como a gente parecia. Siga Jesus e tudo vai ficar maravilhoso, nunca vai ter problema. E foi quando Deus falou ao meu coração: você só diga as palavras daquilo, da cultura da qual está dentro do meu coração. E eu vim nessa manhã dizer para você que existe um raciocínio que tem tentado nos raptar de um ponto de fé e de confiança para um lugar de dúvida e de incredulidade como nunca antes. Nós temos ouvido muitas palavras de fé, nós aprendemos muitas coisas sobre fé nesses dias, mas eu gostaria de contribuir com algo mais nesta manhã, porque nós estamos diante de circunstâncias em que o diabo tem sugerido para nós algo do tipo: será que eu vou ficar doente como fulano de tal? Será que eu vou para o hospital? Quem não pensou assim? Você já pensou assim? Estou falando alguma besteira? Sim ou não? Não estou falando besteira, a gente está preocupado. Será que eu vou pegar o coronavírus e será que eu vou morrer? Será que Deus vai deixar isso acontecer comigo? Será que esse ano vai ser igual ao ano passado? E todas estas equações e ideias têm vindo sobre a mente de muitas pessoas. É muito interessante conversar com as pessoas. O assunto gira em torno das impossibilidades, aquilo que as circunstâncias querem dizer. E apostatar da fé, meus irmãos, eu quero deixar claro para você, preste atenção, não é deixar de crer que Deus existe. Os apóstatas creem que Deus existe. Apostatar da fé é desviar da fé. Muito pelo contrário, é de fato até acreditar que Deus existe, mas que de fato Ele não pode intervir como Deus Todo-Poderoso na minha vida. Ele é um Deus histórico, Ele é um Deus da Bíblia, e eu vou naufragar, e eu vou sucumbir como eu vejo as coisas e as circunstâncias acontecendo. É muito interessante que não era isso que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele disse: ou vivendo ou morrendo, eu pertenço ao Senhor. Ele operava num nível de fidelidade para com a palavra que havia sido inculcada no seu coração, de que Deus estava com ele e Deus era bom. Há muitas pessoas, irmãos, que parecem já ter perdido a fé. Você pode estar aqui nesta manhã
E eu quero dizer isto para mim, porque este ano eu fui tentado a desistir de muitas coisas. Eu fui tentado a olhar para trás e desistir de coisas, de sonhos, de pretensões, de ideias, de coisas que Deus não desistiu. Porque simplesmente eu ousei a colocar os meus olhos sobre as circunstâncias. E as circunstâncias muitas vezes parecem ser maior do que nós. Muitas vezes elas dizem assim: eu sou maior que você. E às vezes as circunstâncias podem ser mesmo, mas elas nunca são maiores do que Deus. Amém, aleluia. E aí, meu irmão, eu queria fazer uma análise com você, prática. Será que você perdeu a fé ou está perdendo a sua fé? Eu estou longe de dizer que nós estamos vivendo os dias folgados, dias simples. Os dias são desafiadores. Mas se você é um cristão e você ousa a recitar como experiência prática na sua vida, Gálatas 2, 19 e 20, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Então essa fé precisa responder por algumas coisas, que em meio às turbulências, em meio às circunstâncias, em meio a tudo, ela precisa fazer sentido para nós, para os céus e para as pessoas que ficam ao nosso redor. E o interessante é que eu queria ler um texto aqui de Judas, capítulo 1, verso 3. E é interessante, eu quero passar bem, você pode projetar, eu quero ler aqui na versão da Bíblia da comunidade, que é a Bíblia, que é a NVI, né? Diz assim: amados, Judas 1:3, a carta de Judas lá próximo de Apocalipse. Amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, embora eu estivesse muito desejoso de escrever várias coisas acerca dos nossos dia a dia e de tudo mais, senti que era necessário escrever-lhes insistindo. Diga, insistindo. Judas estava num esforço coordenado de insistir com aqueles irmãos acerca de algo. E o que era isto? Era para que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. A fé, ela foi uma confiança que Deus colocou no meu e no seu coração para ser expressadas em meio às circunstâncias. Ninguém que está cheio de saúde, entenda, a fé é para todos os dias, é para os momentos bons e ruins, mas é muito menos exigível exercer fé quando todas as coisas estão tudo maravilhoso. Talvez Judas estivesse dizendo: olha, porque as coisas não estão como nós pensamos, ou as coisas tomaram um nível diferenciado, e ele vai dizer por que os irmãos precisavam batalhar pela fé. E aqui, se você ler essa carta, você vai notar que existe algo que faz todo sentido para que a fé ela entre na prática em operação. E uma das coisas interessante é que o que você vê hoje pode até te assustar, pode até afetar o seu sentimento, mas de nenhuma maneira pode abalar a sua fé. A sua fé, a sua convicção, a sua esperança na pessoa de Deus. Pode afetar os seus sentimentos, pode te levar às lágrimas, pode te levar à tristeza, pode te levar a circunstâncias de aprisionamento, de perda. Os sentimentos, eles são reais, mas a fé não pode ser abalada. A fé não foi feita para estar num local onde ela sofra abalo. A minha fé está sendo abalada, então eu preciso checar sobre o que eu conheço acerca de Deus e do meu Pai e da sua palavra e das promessas dele em específico para mim. Nunca, irmãos, nunca nós tivemos tantas más notícias, e a fé que se abala vai além de uma ideia errada de Deus. A fé que se abala, na verdade, é o resultado do desconhecimento de Deus como meu Pai, como meu Senhor, como aquele que cuida de mim, como aquele que me disse: você é meu filho, eu te gerei, você corresponde a um propósito, você vai viver todos os dias que eu tenho para você, você é meu.
Quando Deus chega lá na sua palavra, no Velho Testamento, Ele se refere a Jacó, Ele fala: Jacó, eu te gerei, tu és meu, eu te chamei pelo nome. Você precisa saber que Deus te conhece. E uma coisa interessante é que as notícias, os jornais, eles nunca tiveram tanta opção para escolher qual é a pior notícia para eles darem. Lá na pauta, os jornalistas, eu já trabalhei em 2 canais de televisão, é muito legal entrar numa redação de um jornalismo, ali está, eles ouvem, eles captam, eles copiam as notícias, está lá uma central de redação, e os caras estão com a pauta, e ali ao fazerem a pauta, eles começam a escolher as notícias, e nunca teve tanta notícia tão ruim para se dar, e na verdade, a sua fé nunca irá para outro nível se você não se envolver com algo que Deus quer te entregar nessa manhã, no que tange a renovar a sua fé de um ponto de vista prático. As notícias, irmãos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, 1 e 2, não deveria ser um convite à conformação, né? Eu quero te dizer uma coisa, assim como o mundo está dando notícias hoje, a Bíblia chama a nossa atenção de que Jesus, quando Ele passou por essa terra, Ele veio proclamar que mesmo? O que Ele veio proclamar? Ele tinha uma palavra lá, o reino, através da pregação do quê? Do Evangelho, né, irmãos? Vamos voltar lá Jesus pregou diga o Evangelho. E o Evangelho é o quê? É boas novas, é notícias quentes da redação dos céus, é onde Deus e os anjos estão planejando as melhores e os mais poderosos acontecimentos acerca da nossa vida. Os céus estão cheios de boas notícias. O Evangelho que Jesus veio entregar é um convite às boas notícias. Jesus é um portador de boas notícias. Por onde Ele andou, Ele anunciou a boa nova da salvação. Jesus não estava nem aí com o que o Herodes estava fazendo, não agitou o coração de Jesus quando João Batista foi decapitado. Ele não estava preocupado em dar atenção, em negritar os acontecimentos dos seus dias, mas mais do que isso, ele tinha convicção de que ao passar pelos lugares, ele carregava uma boa notícia, e aonde ele passava, a boa notícia ficava. E o que é mais interessante, o que mais intriga Jesus, é que você acredita, eu e você. E isso daqui não é uma mensagem para você, é uma mensagem para mim também, porque eu preciso crescer muito nisso. O que mais intriga Jesus é que por vezes eu e você, nós acreditamos mais nas notícias que o mundo tem para nos oferecer do que naquelas notícias que os céus têm para nos dizer que estão escritos na sua palavra. E aí muitas pessoas atribuem que a fé é algo místico. Tipo assim, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé, mas parece que não há nenhuma mudança, não há nenhuma alteração no estado, na conduta, nas convicções. Esse tipo de fé parece não alterar circunstâncias ao redor. As pessoas parecem carregar uma fé mística, um negócio assim, sabe? Um pensamento de que eu creio, é uma coisa que está completamente envolvido de religião. A fé, ela é prática, e nós vamos ver aqui nessa manhã, e nós vamos fazer alguns exercícios aqui. Eu quero aqui dizer para o seu coração, que fé não é um pensamento, fé não é nenhuma boa declaração positiva, fé é um alinhamento da minha consciência, daquilo que eu sei que é verdade, com a verdade do coração de Deus. Fé é um alinhamento daquilo que é verdade no coração de Deus e pode funcionar em qualquer coisa que eu esteja envolvido. Fé é um alinhamento da minha consciência, da minha convicção com o coração de Deus. Não importa se nós estamos vendo as coisas ou se nós não estamos vendo as coisas. Não importa se nós estamos sentindo ou não sentindo. Fé, na verdade, é um alinhamento com o coração de Deus em meio às circunstâncias, relacionado às pessoas e tudo mais.
E o que eu percebo, irmãos, é que a palavra fé, ela só, eu creio, eu tenho fé no meu irmão, eu tenho fé no meu time. Essa palavra fé não combina com essas coisas. Fé, a palavra fé, ela foi cunhada, ela foi feita para só fazer sentido na relação entre Deus e o homem. O que passar disso, as pessoas estão usando as palavras erradas. Eles podem dizer o que eles quiserem acerca da fé, mas fé é a relação que eu desenvolvo entre as circunstâncias e o coração, o alinhamento com o coração de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: a fé, ela não se respalda por quanto eu estou convencido de uma coisa. A fé se respalda por quanto eu estou convencido acerca do coração bondoso de Deus. E nessa manhã, eu quero te contar sobre um padrão que a Bíblia traça sobre isso. Mas eu mesmo quero confessar, irmãos, que esse é o meu maior desafio. O meu maior desafio é carregar uma cultura nas minhas atitudes que demonstrem a fé, não que apenas saiba sobre a fé. Eu estou, nesses dias, convicto em pedir e ansiar por mais desta cultura na minha vida, pois essa é a cultura do coração do próprio Deus, e você precisa ter consciência disso. A fé é aquilo que faz o coração de Deus tomar expressão em relação às circunstâncias. E olha só que interessante, que coisa prática interessante, né? O que determina uma pessoa de fé não é o quanto ela conhece acerca da Bíblia. É muito engraçado que muitos de nós aqui conhecem muita coisa de Bíblia. Nós conhecemos muita coisa de Bíblia. Eu, por exemplo, já estou assentado num banco como esse, ouvindo a palavra de Deus há mais de 30 anos. Então, não posso dizer que eu não conheço a Bíblia. Conheço a Bíblia. Mas talvez o que me falta é o conhecimento do coração de Deus para fazer a Bíblia fazer sentido e entrar em operação. E o que eu quero dizer com isso? Veja só que interessante. Engraçado que o pastor César fez um resumo da minha pregação durante aqui o que ele falou, né? Eu não sei se você se lembra que Jesus ele falou assim para os discípulos: vocês não têm me pedido nada até agora. Peçam para que a sua alegria seja completa. Mas se a gente for olhar, isso não é uma verdade. Os discípulos já tinham pedido algumas coisas assim para Jesus. Eles pediam: Senhor, quer que oramos para que desça fogo do céu e consuma essa cidade? Eles pediram. Eles pediram para Jesus: Senhor, nós podemos, quando estar no seu reino, sentar um à sua direita e à sua esquerda? Senhor, nós podemos saber o dia e a hora em que todos esses sinais vão acontecer? E se eu tivesse pesquisado mais, eu tinha achado outros pedidos deles. Mas a grande verdade é que nenhum destes pedidos estava alinhado com o propósito do coração de Deus. E a fé, ela só funciona quando ela encontra algo que liga o coração de Deus às circunstâncias. E por isso que não adianta conhecer a Bíblia, precisa conhecer o coração de Deus. Uma coisa é que os céus, irmãos, ele tem provisão para entregar o que você precisar. Todas as pessoas que estão nas UTIs agora, há provisão nos céus para elas saírem instantaneamente de lá. Existe provisão, mas esta provisão, ela precisa estar alinhada com o coração bondoso de Deus, e muitas vezes a gente não vive uma vida que expresse esse alinhamento. Eu vou explicar para você. Qualquer coisa, né, irmãos, eu estava dizendo aqui, não é o que Deus pode fazer. Senhor, tu podes me curar? Você pode crer? O que ele dizia com você pode crer? Você pode crer que o meu coração quer a sua cura? Irmãos, eu quero mostrar para você um aspecto prático da fé, que a fé, ela fala. A fé, ela tem um compromisso de falar, de se expressar, de agir. A fé não é um sentimento místico, estático. A fé é um músculo em movimento. E o interessante, meus amados, fé não é um entendimento acerca de que Deus existe ou do que Ele pode fazer.
Fé é, na verdade, mais do que isso. Fé é a certeza de que existe um coração de Deus querendo entregar algo que você não está vendo, mas é absolutamente possível acontecer. E sabe, queridos, muitas pessoas estão confundindo a fé nesses dias. Sabe, a proposta aqui não é eu ficar analisando o texto bíblico e mostrando aqui e tal. A proposta é nós ganharmos uma ideia mais prática. Muitos dos que dizem viver pela fé, não vivem pela fé coisa nenhuma. Na verdade, eles têm alguma expectativa boa de que algumas coisas legais vão acontecer, mas não passa disso. Deus sabe, meus irmãos, o que você está precisando. Deus sabe qual é a necessidade da sua família. Deus sabe qual é a necessidade das pessoas ao seu redor. Muitas pessoas que convivem com você também sabem do que você está precisando. Você, às vezes você também sabe, e às vezes você não sabe de fato o que você está precisando. Mas se você não prometer com o conhecimento do coração de Deus em buscar o que você está precisando de fato, e entender que a fé não é uma expectativa mórbida, acomodada num canto, e antes um passo prático para chegar e ver os céus atendendo e mudando as circunstâncias, você vai viver num lugar de morbidez e estático. A fé é um músculo prático, e é isso que eu quero falar aqui. Eu queria dizer uma coisa para você e para mim. Que tipo que era a fé que estava em Jesus? Que tipo que era aquela fé que habitava no coração de Jesus? A fé que habitava no coração de Jesus era a fé que conhecia o coração do Pai. E o mais interessante, presta atenção nisso, quando nós nos comprometemos a enxergar as coisas do ponto de vista que Jesus enxergava, nós vamos ver, quando você trata de começar a enxergar as coisas do alinhamento com o coração de Deus, você vai ver que não se trata de você, não se trata de mim, não se trata de ninguém, se trata apenas do Pai. Então eu estou diante de uma situação enferma, quando eu estou em alinhamento com o coração do Pai, eu sei a vontade dEle, e eu sei o seu coração, e eu conheço o seu coração, não é eu, não se trata de mim, se trata dEle, é por causa dEle, o poder é dEle, a graça é dEle, então eu só funciono para que estas coisas aconteçam, porque Ele me colocou neste lugar. A fé foi uma coisa que foi entregue aos santos, e aos santos se deve batalhar pela fé, e a gente precisa entender o que é esse batalhar pela fé, e eu quero te dizer isso agora. Nós estamos sempre falando e operando como o nosso coração se sente. Então você fala, você dá relatório, você faz avaliação, todo momento você está dizendo algo. Um homem de fé, irmãos, ele está sempre avaliando, sempre dando um relatório, conforme a palavra de Deus e conforme os céus funcionam e conforme é o coração de Deus. Você está me entendendo, meus irmãos? Você está entendendo o que eu estou falando? Um homem de fé, ele vê as circunstâncias, ele vê as situações, ele sente o bafo do leão aqui, mas o que ele faz? Ele responde com a sua boca o que diz a palavra de Deus. Ele não ousa a dizer um julgamento, ele não ousa dizer uma palavra da sua boca. O interessante é que veja bem, não suponha que você é uma pessoa de fé, não suponha, e nem eu posso me arrogar disso, se eu não transmito o coração de Deus para as circunstâncias. E o que é interessante é que Deus não chamou você para colocar os olhos naquilo que você vê. Deus chamou você para colocar os olhos no coração dEle. E colocar os olhos no coração dEle envolve intimidade com Ele. É perguntar para Ele o que Ele vê naquela situação. Eu quero subir um degrau um pouco mais prático com você. A Bíblia diz lá em Isaías 60. Deixa eu pegar o texto aqui. Deixa eu ver aqui. Era aí que sumiu. 60:18. Fazendo uma alusão ao reino que viria a ser implantado por Jesus. Presta atenção nisso, já vai tudo fazer sentido, embora não pareça. Em toda a terra, aqui em Isaías 60:18, há um texto onde existe uma profecia sobre o futuro. E ela está falando do reino de Deus.
sobre a inauguração do Evangelho. Em toda a terra não se tornará a falar em violência, em tampouco em devastação e extermínio nas suas fronteiras. Aos teus muros chamarás salvação, e aos teus portões se chamará louvor. E eu quero dizer para você que a Bíblia fala que os céus têm um portão, e esse portão nos céus, a Bíblia chama ele de portão vou ler de novo, talvez você não pegou. Em toda a terra não se tornará a falar em violência, tampouco em devastação, e em extermínio nas tuas fronteiras. Aos teus muros chamarás salvação, e a teus portões louvor. No céu, sabia que os céus têm portões? A Bíblia fala dos portões do céu. Mas sabe como chama os portões do céu, meu amigo? Os portões do céu chama louvor. Diga louvor. Diga assim, os portões do céu chama-se louvor. Os céus, deixa eu dizer, amigão, uma coisa para você, não tem a menor graça se Deus não estivesse lá. O que faz do céu o céu é porque a glória do Senhor está lá. O céu não teria a menor graça, seria como qualquer outro lugar se Deus não estivesse lá. Mas Deus está lá, e Ele criou toda uma estrutura, e neste lugar tem um portão, e este portão se chama louvor. E quando você entra no céu, e ao entrar pelos seus portões, você passa por um lugar chamado louvor. O céu se começa com um louvor, com uma atitude prática de fé, de dizer bem, de bem dizer. Eu estava notando aqui que os nossos louvor nunca é assim: eu vou morrer, eita vida difícil e desgraçada que eu vivo. Já cantou algum louvor assim nessa igreja aqui? Já cantou alguma coisa desse tipo? Eu vou morrer, a semana que vem tudo vai dar errado. E bate palma, irmão, vai dar errado, vai dar errado. Você cantou um louvor aqui assim já? Não, né? Como cantamos agora? A cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. E você começa a declarar. Só que você não leva a prática deste louvor e deste coração de Deus, que é feito de louvor, para as circunstâncias quando elas chegam. Muitos de nós, ao adentrar os portões do céu, parece que nós entramos os portões da reclamação, e comece a prestar atenção o tipo de avaliação que você transmite acerca das circunstâncias, das pessoas, das coisas, do seu país, de tudo mais. E aí, meus irmãos, se você quiser entrar num lugar de influência nos céus, você vai ter que entrar pelas portas do louvor. Pelas portas do louvor, com gratidão. Por quê? Porque você entra pelas portas do louvor, porque Deus, quando você passa pelos portões do louvor, Ele está disponível para mostrar o coração e o que de fato Ele pensa acerca das pessoas. Para você cruzar a realidade de Deus, você tem que passar por um lugar na sua vida, um lugar que você tem que determinar e dizer assim: eu escolho louvar. E louvar, meus irmãos, está longe de cantar uma musiquinha. Louvar está longe de cantar um cantiquinho dizendo assim: Senhor, Tu és bom, eu vou te mostrar o que é louvar. Sabe por que a fé agrada a Deus? Sabe por que a fé agrada a Deus? Porque quando você passa pelos portões do louvor, você só tem louvor. E você começa a dizer as coisas da maneira do louvor. Louvor. Então qual é o louvor que você tem emitido? Que eu tenho emitido? Não vai dar certo, Deus vai me abandonar. Meu Deus, eu não tenho como pagar esse dinheiro, vai tudo errado. Meu Deus do céu. Olha, o fulano de tal pegou coronavírus, porque eu acho que ele é melhor que Deus. Porque se eu acho que ele é melhor para Deus do que eu estou lascado. Se fulano de tal pegou, eu vou pegar também. E é possível que no meio desse negócio eu desenvolva um problema. Cara, nossa, é assim, Deus fica doido com a sua boca, com a sua maneira de pensar. Mas você é muito inteligente, você fala para Deus ser realista. Não, isso é incredulidade, não é realismo. Porque um cristão foi chamado para viver pela fé. E fé é entrar pelos portões de louvor. Fé é adentrar um lugar em que você abre a sua boca e diz o louvor. Olha só, nenhuma fé, meus irmãos, cruza o portão dos céus sem louvor. Nenhuma fé que funciona cruza o portão dos céus sem louvor. E o mais interessante é que você não confunda isso com o que eu acabei de falar. Eu vou cantar, eu vou pôr cântico o dia inteiro.
Você põe cântico o dia inteiro, mas quando chega para dar uma opinião sobre uma coisa, a sua opinião não tem nada a ver com o coração de Deus. Você destruiu, você avaliou, você taxou, você criticou, você foi absurdamente negativo em relação àquela situação. Não houve louvor nenhum. A fé não funciona num ambiente onde o negativo é mais forte do que aquilo que está dentro do coração de Deus. Cruzar os portões de louvor dos céus, meus irmãos, é sobretudo ganhar uma língua que flui de um coração segundo Deus. Sim, um coração alinhado com Deus. É mais do que emitir um louvor, uma música. É falar sobre o próprio Deus. É louvar, é dizer... Eu gosto de Davi. Se você pegar os salmos, pega o salmo lá de Miriam, quando ela atravessa o lago, ela sai com um tamborim, ela faz ali um tamborim só dá para fazer samba, ela faz um samba de Deus ali, e ela começa a glorificar e exaltar, triunfou o cavalo e o seu cavaleiro, e ela começa a dizer o que Deus fez. A questão, meus irmãos, é que o seu louvor deve estar para além de uma música que só sobe, que exalta as qualidades de Deus. Cruzar os portões do céu em louvor é fazer da minha vida uma composição, onde circunstâncias e pessoas que atravessam a minha vida ganhem uma nota conforme o coração de Deus, ganhem uma avaliação conforme o coração de Deus. Vamos lá, eu estou caminhando para o final. Vamos lá, vamos ser mais prático ainda. Queria convidar você a pensar na sua família, nas suas finanças, no seu trabalho, no seu país, no mundo que você vive, as pessoas que você conhece, a sua maneira de ver a vida. Queria convidar você a fazer uma análise das suas últimas avaliações. O que você falou? Você acordou de manhã cedo, você falou, como é que foi? Quando chegou uma notícia para você, como é que você concluiu ela? Ontem eu estava, ontem nós estávamos na praia, irmãos, nem te conto. Estávamos num lugar assim, num lugar que o céu deve ser bem próximo daquele local. E aí nós estávamos indo nós passamos num restaurante, eu estava com o Reginaldo, e existe uma carne que fica maturada numa geladeira, uns 40 dias, é um nome estranho lá, que só ele sabe falar, eu nem sei falar o nome daquilo. E ele falou assim, vem olhar essa carne. Aí você chega perto da geladeira, eu nunca tinha visto aquilo, irmãos. A carne parece que ela está podre, mas ela custa 300 pau o quilo. Deixa eu dizer uma coisa para você, já viu isso, César? Não? Eu esqueci o nome disso, A carne parece que ela está podre, mas ela tem que entrar num processo de maturação que ela atinge as notas mais elevadas da carne. Aí eu olhei o preço daquela carne e eu falei assim, eu só vou comer isso aqui na glória, filho. Aí o Reginaldo falou assim para mim, se você continuar falando assim, você só vai comer na glória mesmo. Mas se você declarar que você pode comer aqui e a gente pode comer junto, quem sabe logo logo a gente está comendo esse trem aí. Aí eu falei assim, Ronaldo, é verdade, Reginaldo, é sobre essas coisas que eu vou falar amanhã, que eu preciso tanto aprender. Porque a gente sai emitindo mensagens que não tem nada a ver com louvor nem com o coração de Deus, sobre nós mesmos. Nós olhamos para a gente e falamos assim, meu pé inchou, acho que eu vou perder a perna. Eu estou passando por uma dor de barriga, deve ser câncer, não é possível, meu pai teve. Irmãos, queria que você pensasse sobre sua família, suas finanças, seu trabalho. Como é que a fé tem operado através das suas palavras? A fé fala. A fé fala. Diga, a fé fala. A fé fala o que o coração de Deus diz. Diz também isso. A fé fala o que o coração de Deus diz. Então, minha família, a sua esposa chega para você e fala assim, você derrubou o café da manhã. Está vendo? Você derruba o café da manhã, você não aprende nunca. A fé fala. Está vendo? Você larga a toalha lá, a fé fala. Você falou que ia me dar aquele negócio, mas você nunca deu. A fé fala. Esse meu menino está dificuldade de aprender. A fé fala. Então você vive para externar o que diz o quê? O que as circunstâncias dizem. Mais nada. E você fala que você é um homem de fé. Que fé? Que fé é essa? Me diga que fé é essa, porque essa fé não... A Bíblia diz lá em Judas, lá dizendo aqui o texto que diz assim, olha só, eu não vou ler o texto para você, você pode ler, mas eu vou pegar um pedaço aqui, ele está dizendo dos homens que entraram na igreja, um espírito que adentrou a comunidade dos santos, e levou eles para um lugar, onde eles começaram a olhar
para as circunstâncias e desencaminharem os irmãos da fé. E o que desencaminhou? Olha o que diz aqui no verso 8. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitando as autoridades e difamam o ser celestial. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aí Judas fala uma coisa no verso 10: todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto são como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Sabe qual é a grande situação que se abateu sobre aquela igreja, anexando as demais, que não dá para a gente falar aqui? Foi que as pessoas passaram a difamar as coisas, passaram a difamar o governo, passaram a difamar tudo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: se você é um cristão, presta atenção nisso, a sua boca está a serviço do reino. Você é um cara que se pressupõe que você foi chamado para levar as boas notícias, então você tem que tomar cuidado com a sua boca. Olha só o que Salmos 39 diz. Salmo 39, 1, anota aí. Ao regente davídico do coro diz: eu declarei, vigiarei os meus atos, e não pecarei em palavras, atarei uma mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem diante de mim. Uma pessoa, diz o texto lá em Mateus 12, 35, tira do bom tesouro do seu coração coisas boas e coisas ruins. Se você está emitindo um comentário negativo sobre tudo, sobre as pessoas, você não está cooperando com Deus. E eu tenho que começar a prestar atenção nas minhas palavras. Eu não sou o cara do positivismo, não é isso que eu estou dizendo. Declaração positiva não tem nada a ver com o coração de Deus. Está para muito além. Olhe para o seu trabalho, seu país, suas finanças, sua família. Deixa eu dizer uma coisa. Eu peço a Deus nessa manhã para instalar em mim, instalar em você, um mecanismo chamado, acabei de inventar, irmãos, patentei aí depois, Rafael, um negatômetro, um aparelhinho que mostra o quanto negativo você é, o quanto Deus olha para você e fala assim: poxa, eu fiz esse cara nascer de novo, eu dei a fé que, a fé foi entregue a Ele, é dele, a fé é para Ele, pertence a Ele. E ele não colabora comigo, tudo que ele vê, ele emite uma nota desastrosa. E aí, irmãos, você pode aprender o que você quiser sobre fé, você pode fazer o curso mais poderoso que tem, mas se a sua palavra não mudar, Jesus, ele falava com as palavras, ele falava assim: eu não falo o que eu quero, eu falo o que está no coração do meu Pai, eu falo o que o meu Pai mandou me falar. Veja, eu quero te perguntar, sabe, irmãos, esses tempos aí, esse ano para mim foi libertador, eu vivi cada coisa, cada um tivemos a nossa solidão em uma coisa, Deus me libertou, eu não preciso fazer avaliação nenhuma de nada, e se Deus me chamar para avaliar alguma coisa, é para mim avaliar conforme a fé, avaliar conforme o seu coração. Deus não precisa de nenhuma opinião minha, e eu descobri que nem as pessoas precisam da minha opinião negativa sobre as coisas. O mundo está querendo ouvir o que Deus pode fazer. E você não dá nem um amém, glória a Deus por isso. O mundo está querendo ouvir o que Deus pode fazer através de você, e não do jeito que está. Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Marta, se você... Não, Senhor, mas eu sei que lá na ressurreição, e a sua religião é tão esquematizada perfeitamente, que você consegue dizer para Deus que tudo bem, está ruim, mas está bom. Dá para entender isso? Está ruim, mas está bom? Foi o que Marta disse: está horrível, mas está bom. É o que a Bíblia diz, é o que sei lá onde eu aprendi isso. Jesus disse: Marta, se creres, o que é crer? Jesus chegou na porta do túmulo e ficou parado? Ele ficou assim na porta do túmulo. O que ele fez lá na porta do túmulo? O que ele fez? Ele gritou, ele falou: Lázaro, vem para fora. Ou ele falou: Lázaro, fica aí dentro. O que ele falou, irmãos? O que aconteceu, irmãos? Então eu quero dizer uma coisa para você. Como é que você vai usar a sua boca para fazer a fé funcionar? Eu quero dizer uma coisa para você: se liberte do espírito de ser um avaliador de coisas.
Você não foi chamado para ser um avaliador, você foi chamado para ser um pregador das boas novas, um anunciador das boas novas. Eis o anjo, quando ele chegou, ele disse: eis que eu travo novas de grande alegria. Israel estava vivendo o seu período terrível. É só você ler a história, ler Flávio José, você vai ver como eram os dias de Jesus. O historiador que escreveu acerca daqueles dias, vai ver o contexto político, social, econômico, a saúde. Mas apareceu um homem que disse assim, eu vos anuncio o Evangelho. O anjo chegou e falou assim: ele vai vir e vai trazer, e ele vos anunciará o Evangelho. Ele vai falar o que se passa no noticiário dos céus. Você e eu precisamos nos livrar da armadilha de colocar uma etiqueta em todas as pessoas e em todas as coisas. Deus não precisa disso, né? Sua vida, sua família, seu trabalho. Estou acabando, irmãos. Sua vida, seu trabalho, o que você tem falado? Nós vamos fazer um exercício prático nessa manhã aqui. Eu queria que você pensasse nas áreas de maior turbulência da sua vida. Qual é? Nas áreas que exigem um desafio maior de você, que parece que você não tem êxito para chegar lá. Ou melhor, parece que o êxito não chega quando você decide, queria chegar lá. Eu gostaria de ampliar a sua visão para as pessoas, para as circunstâncias do seu relacionamento. O que você pensa de verdade? Condiz com o coração de Deus? Condiz? O que você diz 2021, como vai ser? Vamos começar aí. Vamos começar. Não se assuste, meu irmão, não se assuste. Você foi chamado para relatar. Deus quer assustar você com o que o céu pode fazer, através da sua boca, através das suas palavras de fé. Mas me parece, irmãos, que não sei se a gente está entendendo isso. Eu vou sair daqui essa manhã comprometido, sabe com o quê? Em observar as minhas palavras. Eu vou sair daqui nessa manhã comprometido a ficar atento com o que eu ouço, a perguntar para minha esposa o que eu estou dizendo, a perguntar para os meus amigos. Eu gostei ontem quando aquele meu amigo falou assim: não fale dessa forma, você vai comer uma carne aqui, esse treco aí em vida. Falei: glória a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei como você vai sair daqui essa manhã. É uma decisão sua. E eu quero que você pense no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos, amigos, liderados, líderes, nos seus patrões, empregados. O que de fato você crê sobre eles, sobre as circunstâncias? O que de fato você está crendo? Deixa eu dizer uma coisa para você: esse culto estará perdido se você sair daqui nesta manhã e não se comprometer com as palavras que estão nos noticiários dos céus. Não vai acontecer nada, irmãos. Obrigado por você ter vindo, obrigado por você ter contribuído, muito obrigado. Mas se você ousar a sair daqui dizendo assim: vou olhar para minha esposa, eu vou olhar, os olhos não estão vendo nada, não pelo que vemos, não pelo que eu vejo na minha esposa, não pelo que eu vejo nos meus filhos, não pelo que eu não vejo na minha igreja, não pelo que eu vejo no meu salário, não pelo que vejo. Se você endoidar nessa proporção, você vai escrever algo, você vai escrever um legado na história das pessoas que estão próximas a você. O que você crê sobre as suas finanças, sobre o seu futuro, sobre a sua saúde, sobre os seus desejos, sobre os seus medos, seu país, seu governo, a economia, os preços, as relações? Me fala. Deus falou: Arnaldo, é verdade. Você pode saber muitas coisas da Bíblia, mas é a sua boca que coopera, que traz. Haja luz, houve luz. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Se você não mudar as suas palavras, você e eu, nós somos apenas sinceros e bons religiosos, mas nós não somos homens de fé. Eu queria ler 1 Timóteo 4:1 aqui. Eu queria ler 1 Timóteo 4:1. Olha só o que o Espírito Santo. Judas falou, né? O que ele falou? Ele falou que ele estava escrevendo, insistindo que batalhassem pela fé uma vez confiada aos santos. Olha aqui o Espírito Santo diz agora. Agora não é mais Judas, agora é o Espírito Santo. É como se Paulo, ao escrever a sua carta a Timóteo, o Espírito Santo interrompesse ele e falasse assim: Paulo, deixa eu falar agora. O Espírito Santo revelou explicitamente que no final desta era,
Muitos se afastarão da verdadeira fé, um após outro, dedicando-se a espíritos de engano e seguindo revelações e teorias inspiradas por demônios. Eu quero dizer para você que o que não é inspirado no coração de Deus, não vale a pena ser dito. E eu vou te explicar por quê. E eu quero descer um ponto de simplicidade ainda um pouquinho maior. E eu acabei de dizer, Jesus só alterou as circunstâncias porque Ele disse: eu não falei as minhas palavras, eu não vim aqui emitir a minha própria opinião, eu e o Pai somos um, mas eu vim aqui falar as palavras do Pai, eu faço exatamente como o Pai me enviou. Jesus, Ele estava focado no coração de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui, interessante, acho que eu já falei muito essa frase, vou parar de dizer ela, pode ficar tranquilo. Muitos líderes, muitos pais, muitos mentores se arrogam de dizer: eu preciso te dizer uma verdade. Senta aqui, eu vou te dizer umas verdades. Quer escutar umas verdades? É tão legal, né, irmãos? É legal? É legal alguém te chamar e falar assim: eu quero dizer umas verdades para você. É legal? Às vezes não, né, irmãos? Mas olha que interessante. Uma verdade, sem a verdade do que está no coração de Deus, não ajuda ninguém. Vou repetir. Uma verdade, sem a verdade que está no coração de Deus, não ajuda ninguém. É apenas uma mentira maior, porque você falou apenas o que a pessoa é, e você não falou o que ela pode, que Deus pode fazer na vida dela. Cuidado para dizer as verdades para as pessoas. Diga a verdade para elas, mas diga a verdade do coração de Deus sobre elas. Porque a verdade do coração de Deus é a verdade sobre elas, e não o que você viu, ou o que você identificou. O que você identificou é um fato, mas a verdade do coração de Deus é maior do que aquela verdade. Imagina só, né, você desnudar uma pessoa, colocar em xeque ou em choque com as suas falhas. Você chega lá e fala: olha, descasca a pessoa. E você não diz a verdade dos céus, você só apenas deu uma revelação das circunstâncias. E você não falou a verdade sobre o que Deus falou dela. Um tratamento eficaz é aquele que você descobre a origem dos sintomas. Que você vai além da origem dos sintomas. Você conhece a cura e o livramento. Você chega lá no médico, o médico chega e fala assim: olha, eu quero dizer uma coisa para você. Você tem isto. Puxa, eu tenho isso. Mas aqui está a solução. Esse negócio aqui vai resolver o problema. Você toma aquele negócio e resolve o problema. Aí você fala assim: puxa, esse médico é bom. Um médico que descobre apenas o problema e não encontra uma solução, não é um bom médico. Agora, quando você vai no médico e sai curado, o que você fala para as pessoas? Aquele médico é bom. Aquele médico é bom. Então, irmãos, a banda pode subir aqui, e eu quero fazer aqui uns exercícios práticos com você, enquanto nós vamos dedilhando, caminhando para o final. Não confunda a verdade com a revelação do problema. A verdade não é a revelação do problema sobre as circunstâncias ou sobre as pessoas. A verdade é o que está onde? Posso ouvir mais alto? No coração de Deus. A verdade é o que está no coração de Deus. Noticiar os fatos, qualquer bom repórter pode fazer. Mas se você quer dar um reporte dos céus, você vai ter que falar o Evangelho. O que o Evangelho tem? O nosso irmão Albieri está lá no hospital. O coronavírus está aí, infectando, levando à morte 1.000 e poucas pessoas por dia. A minha e a sua boca. Ou essa Bíblia, isso tudo é uma balela, nós estamos aqui de bobeira. A nossa posição, as nossas palavras, a nossa fé pode erradicar essa situação. Nós estamos aqui porque nós somos homens e mulheres de fé. Nós somos aqui porque nós somos chamados para refletir o coração de Deus. Uma das coisas mais interessantes é que um dia Deus não fala para você negar a realidade. Jesus chamou Ezequiel e falou assim: o que você vê, Ezequiel? Eu vejo uma vara de amendoeira. Você está vendo? É uma vara de amendoeira, mas eu quero te dizer que eu velo sobre as minhas palavras para cumprir. No outro dia ele convida Ezequiel para ir lá no vale dos ossos secos. E aí, Ezequiel, esses ossos poderão reviver? Tu sabes, Senhor. Então, se você sabe que eu sei, então eu vou dizer o que eu sei. Eu vou revelar o meu coração para você. Pega e ordena esses ossos e fala: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não foi isso que ele fez? E aí o que aconteceu? Ele
trouxe à existência o sentimento que estava dentro do coração de Deus através das suas palavras. E aí começou a acontecer algo poderoso. Aqueles ossos começaram a se tornar um organismo e um exército. Oh, meu irmão, oh, eu quero crer que vai nascer na minha geração uma igreja. Eu vou viver, nós vamos ser parte disso, onde nós vamos usar uma boca para as pessoas vão falar: esse cara é louco, porque ele não diz nada a ver com a realidade. Ele não é dessa realidade, ele não é dessa dimensão. Ele fala umas coisas que eu não entendo. Ele acredita, ele espera, ele tem esperança, ele tem fé, ele crê num Deus todo poderoso. E tudo que ele vê, ele renomeia. Ele renomeia através das palavras da sua boca. E eu queria nessa manhã convidar você e eu a se arrepender de não dar a Deus palavras de fé com as quais Ele possa trabalhar. Eu queria me arrepender, queria que você botasse a mão no seu coração e você ficasse de pé. Eu queria te convidar, meu irmão. Nós estamos vivendo na hora em que o mundo nunca precisou da igreja como ele precisa agora. O mundo nunca precisou de mim, de você, como ele precisa agora. Nossos olhos não estão colocados nos resultados, os nossos olhos estão colocados no coração amoroso de Deus. Se nós estamos preocupados com os resultados, nós perdemos de vista o coração de Deus, porque os resultados só apontam para aquilo que você deseja. O coração de Deus aponta para os grandes e poderosos propósitos dele, e eu tenho que cooperar com esses propósitos. A sua boca nunca, a sua fé nunca irá além das suas declarações. E eu quero pedir perdão hoje. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Eu queria convidar você que está em casa. Eu queria convidar você que está em casa a para tudo agora. Vamos dizer: Senhor, eu quero entrar agora, Senhor, na tomografia dos céus. Sonda-me e me conhece, Senhor. Vê se há alguma palavra, vê se há algum juízo, vê se há alguma avaliação. Senhor, eu sou um homem dos céus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, a minha família é de Deus. E o que minha boca tem construído, Pai, eu preciso que o Senhor nos ajude a mudar a minha perspectiva sobre as circunstâncias e sobre as pessoas. Não por causa das pessoas e pelas circunstâncias tão somente, não por misericórdia das pessoas ou das circunstâncias. Eu preciso, Pai, me arrepender e dizer que eu tenho olhado tudo muito da perspectiva humana, das análises humanas, da matemática humana. Esse cara não merece, aquele cara não pode, esse cara não vai conseguir, ele vai morrer. É assim mesmo o diagnóstico: meu tio morreu, por que ele não vai morrer? Senhor, eu me arrependo de emprestar a minha boca, de entrar por algum outro lugar. Quem não entra pela porta é ladrão e salteador, diz o Senhor. Se existe uma porta nos céus, ela é a porta do louvor. E eu nessa manhã eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo e eu espero que o Senhor me ajude. As minhas opiniões e avaliações sobre as pessoas, circunstâncias, têm impedido o seu fluir sobre a minha vida. E eu me comprometo hoje, Pai, a emprestar a minha boca, a dar a minha boca para Ti. Senhor, eu me lembro ainda quando o Senhor calou Isaías, Pai, e o Senhor disse a ele, colocou uma brasa viva nos seus lábios. E ainda quando ele estava terminando dizendo: eu habito no meio de um povo de impuros lábios e tudo mais, o Senhor colocou uma brasa viva e chamou ele para ser um arauto das suas mensagens. E o Isaías foi um homem que ninguém mais no Velho Testamento trouxe a revelação do Evangelho, que na pessoa de Jesus seria cumprido sobre este tempo, sobre as nossas vidas. Pai, eu me arrependo. Eu quero que você se arrependa, meu irmão. O Senhor quer, eu não. O Senhor quer, eu também quero. Se arrependa, Senhor, o que eu falei, o que eu disse. Hoje eu ponho um basta nas minhas palavras de maldição, que não fazem, que não estão coadunando com a fé. Eu me arrependo, Senhor, me perdoa, Senhor.
Como um homem e uma mulher de Deus, eu não fui chamado para manifestar o que os meus olhos veem sobre as pessoas. Eu não fui chamado para manifestar as minhas opiniões. Deus não pediu a minha opinião sobre as circunstâncias ou as pessoas. Ele pediu que eu reflita o seu coração. Eu e você, nós nos arrependemos, Senhor, porque nós não somos os donos do milagre. Nós não somos o dono do milagre. Nós não somos o dono da igreja. Nós não somos o dono da espiritualidade. Nós não somos o dono de coisa nenhuma, Senhor. É o teu reino, é o teu evangelho. E é poderoso ser participante desta notícia, de dar esta notícia. É só um privilégio. É só um privilégio. Senhor Jesus, a partir de hoje eu quero mudar, Pai. Levante a sua mão, meu irmão. Eu quero mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Ah, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ah, Senhor, há tantas promessas na tua palavra. E eu tenho me dobrado às circunstâncias. Eu tenho me dobrado às situações. Eu tenho me dobrado às pessoas. Hoje eu me arrependo, Senhor. Hoje eu me arrependo. Não importa o que aconteça nessa terra, as minhas palavras vão dizer o teu coração. Essa chave precisa mudar hoje em mim, Pai. Essa chave precisa mudar hoje em mim. Oh Espírito Santo, eu queria cantar um cântico, eu queria fazer um exercício espiritual com você. E agora, enquanto você cante essa canção de louvor, é de louvor essa canção, irmãos. Incrível que pareça, por incrível que pareça, é louvor, né, que a gente vai louvar agora, né? Não tem nada de má notícia, né, Debbie? É só boa, né? Vá pensando nas palavras de fé que você vai começar a dirigir a partir de hoje. Nós vamos fazer um exercício profético nesta manhã. Comece a pensar nas palavras proféticas que você vai começar a emitir. Vamos cantar. Há poder no nome de Jesus. Não importa o que as circunstâncias dizem. Eu creio. Eu creio que cadeias vão ser quebradas nesta manhã, Senhor. Eu creio que cadeias vão ser quebradas. Sinapses mentais, um coração novo vai fluir. A boca fala do que o coração está cheio. Irmãos, nós vamos levantar um clamor nesta manhã. Você não veio aqui nessa manhã para ouvir uma boa palestra, voltar para casa e voltar semana que vem e continuar voltando para o resto da vida. Você veio aqui nesta manhã para experimentar um milagre do Senhor, e eu também. Nós vamos olhar para as circunstâncias da nossa vida e nós vamos renomear. Nós já pedimos perdão ao Senhor. Você que está na sua casa, você vai parar tudo agora e você vai começar a renomear e dizer: Senhor, o que eu disse sobre aquela situação não é verdade. A verdade é o que está dizendo no seu coração. Peça a Deus para Ele mostrar o seu coração. E nós vamos orar alto. Não é porque Ele é surdo, é porque as palavras carregam o poder. E se não fosse necessário, Jesus não teria dito: Lázaro, sai para fora. Deus está te convidando nessa manhã, como um general, como um guerreiro, a renomear as circunstâncias da sua vida nesta manhã, e você ser protagonista de algo sobrenatural que Deus vai fazer. E eu quero depois ler um último versículo. Amém? Comece a olhar para as circunstâncias da sua vida agora e comece a levantar um clamor e dizer: Jesus, eu creio nos milagres, eu creio na tua palavra, eu creio na tua fidelidade. O Senhor me chamou para ser da fé. E a fé, ore, irmão, abra sua boca. É você que tem que falar. Não tem como você escapar disso. Se você não falar, crie, por isso falei. Quem fala, quem crê fala. A fé fala. Senhor Jesus, erga a sua voz. Não importa o lugar de tristeza,
Não importa o lugar de dificuldade que você esteja, Ele está te convidando a ver o coração dele agora. Ele está te convidando a dizer: o meu coração tem situação, tem saída para essa situação. E eu quero dizer: Senhor, eu não quero mais carregar a avaliação de ninguém. Os meus irmãos são os melhores, os meus irmãos são os mais bonitos, os meus irmãos são os mais incríveis. A minha família é incrível, a minha família é incrível, os meus filhos são maravilhosos, o país que eu moro é incrível, este governo será incrível. Eu não sei como, mas eu sei que está no seu coração, Senhor. Espírito Santo, essa doença cessará, haverá saúde, Senhor. Eu ficarei livre do medo, porque o Senhor não me fez para temer, o Senhor me fez para viver em segurança todos os dias da minha vida. Espírito Santo, nesta manhã eu digo: doença, saia agora em nome de Jesus. Diga: doença, saia. UTI sejam liberadas. Que apareça a verdade, sobretudo a verdade, não dos jornais, não os escândalos, a verdade do coração de Deus. Nós queremos descobrir verdades humanas. Deus está nos perguntando: eu vou revelar as verdades do meu coração para você. Espírito Santo, vem nesta manhã, Papai amado, convence o nosso coração. Nós somos chamados para renomear. Eu renomeio a minha esposa, ela é maravilhosa, ela é linda, ela é a pessoa que o Senhor escolheu para mim. Eu renomeio o meu marido, ele é um homem valoroso de Deus. Eu jamais ousarei a dizer uma palavra sobre quem quer que seja que não esteja em concordância com o que Deus diz. Espírito Santo, põe um portão, põe um guarda nos meus lábios, para que eu não diga perto das pessoas que creem em Ti, para que eu não influencie ninguém com uma falsa fé. Eu não preciso difamar ninguém. Judas só conclamou as pessoas para batalhar pela fé, porque elas começaram a difamar. Espírito Santo, vem. Cadeias vão ser quebradas. Nós queremos orar pelos enfermos, nós queremos orar pelas circunstâncias difíceis. Comece a declarar sobre as circunstâncias difíceis, meus irmãos. Sabe, talvez a dificuldade não tenha chegado. E antes do pastor César falar aqui, eu quero ler um texto. Preciso da sua ajuda nessa manhã, para você, junto comigo, nós experimentamos um mover ainda maior. Eu queria que você projetasse aqui, nós estamos terminando, Filipenses 1:26, tomara que seja esse o texto. Projeta aí, meu irmão, antes da gente terminar essa oração. Judas e Paulo estavam vivendo realidades totalmente diferentes, mas Judas e Paulo diz a mesma coisa. Sabe que que Paulo está dizendo para você em Filipenses, e escrevendo as cartas deles aos Filipenses? Ele diz assim: vivei acima de tudo. Eu não estou olhando o texto, espero que seja esse. Vivei acima de tudo. Eu vou ler aqui, irmãos. É que eu não estou enxergando direito. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo eu vos ver, estando ausente, e ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A fé evangélica é a fé que declara as boas notícias que habitam o coração do Papai. Amém? Então nós vamos orar nesta manhã. Nós vamos parar de emitir qualquer que seja o que a Bíblia não diz sobre as pessoas. Temos mais uns pedidos de oração aqui que vamos incluir. Amém. Pai querido, obrigado por esta manhã tão especial na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nós temos o privilégio, Pai, de sermos admoestados pelo Teu Espírito e pelo Seu amor. Nós queremos sair daqui, Pai, para que o mundo veja que nós não carregamos opiniões, nós carregamos o sal. Nós somos o sal da terra, e aonde nós chegarmos, a nossa fé vai influenciar as pessoas de uma maneira que elas verão que vale a pena. Deus não está parado, Deus não está limitado. O coronavírus não limitou os céus. O coronavírus nem mesmo é verdade no céu, porque lá na cruz do Calvário o coronavírus foi vencido, e
todo esse efeito dessa doença, sejam as suas variantes e o que virá, já foi crucificado com Cristo em nome de Jesus. E nós haveremos de começar a ouvir testemunhos sobrenaturais, porque nós nos comprometemos nesta manhã, Pai, a sair daqui e declarar a Tua verdade. Por isso nós declaramos agora a Sua verdade sobre todas as pessoas que estão internadas. Senhor Jesus, nós dizemos a Tua palavra, não é sobre nós, é sobre o Teu coração. O Seu coração tem saúde e nós declaramos saúde para as pessoas. O Teu coração tem salvação e nós declaramos salvação. O Teu coração tem alegria, nós declaramos alegria. O Teu coração tem provisão e nós declaramos provisão sobre as pessoas. O Teu coração tem vida e vida com abundância e nós declaramos isso sobre as pessoas, em nome de Jesus, Pai, aleluia. Oramos pelo